Hare Krishna, boa noite. Hoje começamos então a fazer um teste aí para fazermos a leitura o estudo aprofundado da Bhagavad Gita como ele é. Fazíamos anteriormente via Zoom, né, para um grupo que estivesse registrado no nosso WhatsApp. Agora estamos tentando abrir para uma maior quantidade de pessoas. Só encontrando o verso, um minutinho a gente já começa. Então nós vamos dar continuidade à leitura do Srimad Bhagavad Gita como ele é. Nós estamos no primeiro capítulo ainda, né? O Observando os Exércitos. Esse aqui já li. Ok. Nós vamos no verso 28 hoje, então, do primeiro capítulo. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. O verso em sânscrito. Arjuna uvacha drishtveman swajanam Krishna yuyutsum samupastitam siddhanti marnagatrani mukancha parishushati. Arjuna disse: meu querido Krishna, vendo meus amigos e parentes presentes diante de mim, com tal ânimo para lutar, sinto os membros de meu corpo tremer e minha boca secar. Esse verso a gente já havia lido, então deixa eu ver o outro aqui. Aí o próximo verso seria: todo o meu corpo está tremendo e meu cabelo está arrepiado, meu arco gandiva está escorregando de minha mão e minha pele está ardendo. Aí esse é o verso 30 agora, é isso mesmo. Nacha sakshnomi avastatum brahmati vachame manaha nimitani chapashyami viparitani keshava. Sinto-me incapaz de permanecer aqui por mais tempo. Estou me esquecendo de mim e minha mente está girando. Prevejo só o mal, ó matador do demônio Kesh. O significado, então, que foi dado por Srila Prabhupada, né? Devido à sua impaciência, Arjuna era incapaz de ficar no campo de batalha e estava se esquecendo de si por conta da fraqueza de sua mente. O apego excessivo às coisas materiais coloca o homem numa condição confusa de existência. Bayam Dvitiyabhiniveshataha. Esses temor e perda de equilíbrio mental ocorrem em pessoas que estão demasiadamente afetadas pelas condições materiais. Arjuna anteviu somente infelicidade no campo de batalha. E ele não seria feliz mesmo se ganhasse a vitória sobre o inimigo. A palavra nimitar é significativa. Quando um homem vê apenas frustração em suas expectativas, ele pensa: por que estou aqui? Todos estão interessados em si mesmos e em seu próprio bem-estar.
Ninguém está interessado no Eu Supremo. Supõe-se que Arjuna mostre descaso pelo interesse próprio por causa da submissão à vontade de Krishna, que é o verdadeiro interesse próprio de todo mundo. A alma condicionada se esquece disso e por isso sofre as dores materiais. Arjuna pensava que sua vitória na batalha só seria causa de lamentação para ele. Uma Gyana Timirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshura Militanjana Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobishtam Staptam Jana Bhutale Sanyarupa Kadat Mahenda Dat Swapadantikam Hare Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagapate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostuti. Bom, nesse verso em específico, Krishna, na verdade Arjuna, está colocando nos versos anteriores e neste também, alguns empecilhos para a guerra na mente dele, porque, como ele diz nesse daí, ele está com a mente girando e com problemas internos, problemas pessoais, porque ele não vê futuro, ele não vê sentido nessa guerra, né? A guerra na Batalha de Kurukshetra aconteceu entre a mesma família, né? O imperador do mundo na época, Duryodhana, não aceitou uma negociação necessária, né, de dar uma parte do reino para que fosse gerido pela família Pandava, que na verdade pelos irmãos Pandavas. Em última análise, era para que o mundo todo fosse gerido pelos Pandavas, né? Mas Duryodhana deu um golpe de estado e acabou ficando como o imperador último. Então, por essa situação em que ele começou cada vez mais humilhar e tirar os Pandavas da frente, né, de gestão de alguma parte que seja do planeta na época, foi-se necessário criar uma guerra para que eles conseguissem o pedaço deles. E essa guerra ela veio baseada na religiosidade mesmo, porque Duryodhana não era religioso e já estava causando muitos problemas para o planeta todo. Então toda a parte religiosa, toda a parte moral, ética, já estava sendo deixada de lado porque Duryodhana era um imperador implacável e completamente materialista. Então, dentro deste contexto, gerou-se a necessidade dessa guerra. E aí, nesta guerra, Arjuna tinha como quadrigário, como aquele que estava dirigindo os cavalos dele na guerra, o próprio Krishna, a suprema personalidade de Deus. Então, Arjuna pediu para que colocasse a quadriga dele no meio, entre os dois exércitos, né? E no outro lado do exército ele viu pessoas que ele dava muito valor, e pessoas que tinham o mais alto nível moral. E aí Arjuna então começou a se sentir totalmente incomodado com a guerra. E ele começou a criar várias teorias na cabeça dele de que aquela guerra não teria motivo plausível para acontecer, né? Então, nesse momento, ele estava dizendo que ele era incapaz de permanecer na guerra. Ele queria ir embora. Ele não queria criar a guerra. E aí ele vai dar várias explicações para Krishna do porquê disso, que é dito que Srila Charadeva, né, o grande mestre espiritual da consciência de Krishna, alega que se pegarmos todas essas desculpas, vamos dizer assim, todas essas alegações de Arjuna e colocarmos num livro, formaríamos o maior livro de sociologia do mundo, o mais avançado livro de sociologia do mundo. Então a gente não está conversando com pessoas nécias, né? Não estamos falando de pessoas nécias. Arjuna é uma entidade de alto nível intelectual. Mas, então não dando spoiler, né, do que vai acontecer, mas neste ponto em específico, Arjuna começou a dar desculpas, né? Fazer conjecturas sobre o porquê da guerra, né? Partindo do princípio de que a guerra nunca é boa, nunca faz bem para ninguém, ele já estava querendo desistir dela.
Então, nesse ponto em específico, Prabhupada começou a explicar sobre a conjectura de Arjuna, de quando uma pessoa começa a ver sucesso ou derrota, felicidade ou aflição, o bem ou o mal não, mas assim, o bem ou o mal mesmo, e começa a fazer análises duais sobre uma situação, essa pessoa começa não necessariamente a ver o mundo materialmente falando, porque este mundo é dual, né? O mundo material é dual, onde eu tenho felicidade, aflição, ou vitória ou derrota, né? Mas o próprio Krishna falou na Bhagavad Gita, um pouco mais para frente, ele fala: Arjuna, lute pelo simples fato de lutar, sem levar em consideração vitória ou derrota, prazer ou sofrimento, né? Ele fala: Jaya Jayo Laba Labo Tatou Dwaya Yudhaswa, né? Ele fala: uma pessoa consciente de Krishna luta porque sabe que é o que Krishna quer. Então, o primeiro ponto de qualquer pessoa que tem um interesse de estar vinculado à espiritualidade séria, ele coloca no peso da balança o desejo de Krishna. Por isso ele precisa, naquele momento, na batalha de Kurukshetra, o próprio Krishna, a suprema personalidade de Deus, estava lá pessoalmente, né? Então fica mais fácil, ouve Krishna e segue Krishna, né? Mas no nosso caso, nós precisamos conhecer muito bem os desejos de Krishna. O que? Fazendo como? Lendo as escrituras, estudando as escrituras e ouvindo essas escrituras de pessoas que já alcançaram um nível de desapego desse mundo e de apego a Deus, a tal ponto de que consigam explicar claramente a consciência de Deus, o caminho da espiritualidade. E aí, quando eu tenho certeza de que aquele caminho que eu estou tomando é consciente de Krishna, acabou. Eu não posso levar em consideração vitória ou derrota, prazer ou sofrimento, porque vitória e derrota são dualidades desse mundo material. Achar que só porque eu estou seguindo Deus eu vou ganhar em tudo é besteira, é infantilidade espiritual, porque às vezes não é o desejo de Krishna que eu ganhe, né? Às vezes não é nesse momento, às vezes não é nesta situação. Então existe toda uma trama feita pelo próprio Krishna para que nós passemos por tudo e em última análise, o que é vitória, né? O que é derrota. Às vezes o que é vitória para o materialista, para o espiritualista é uma derrota, né? Ganhar muito dinheiro, né? Ter acesso a muitos prazeres materiais, para um materialista isso é vitória pura, para um espiritualista não. Ter acesso a Krishna é vitória. Entender a consciência de Krishna é vitória. E poder praticar com tranquilidade o processo espiritual de volta para Krishna, volta para o céu espiritual, isso é vitória. Fora isso, não existe vitória, na verdade. Mesmo parecendo que ganhei uma luta, uma situação específica. Então, achar que só porque está gerando dinheiro, está gerando facilidades, isso é já demonstração de que Deus está feliz comigo, isso é a maior ignorância espiritual. Ignorância não, mas infantilidade espiritual. Porque Krishna faz conosco o que quiser. Então, o Bhagavatam, quando fala sobre isso, ele fala Vasudevi Bhagavati Bhakti Yoga Prayodhitaha Janayati Ashura Vairagyam Janichaya Ajahaitukam. Ele fala que o praticar da consciência de Krishna, ele dá duas qualidades importantes, né? Desapego do mundo, né? E conhecimento sem causa. Ele não fala que ele dá dinheiro, ele também não fala que dá vitória, nunca. Ele só dá desapego do mundo e conhecimento vindo do coração. O conhecimento já existe na nossa alma, né? Então, a medida pela qual eu devo sempre estar preocupado, da qual eu sempre devo estar preocupado, é a medida de entendimento, é a medida de desapego, é a medida de apego a Deus, né? E não vitória ou derrota, felicidade ou infelicidade.
né? A última frase de Prabhupada é: Arjuna pensava que sua vitória na batalha só seria causa de lamentação para ele. Como? Se essa batalha foi solicitada por Krishna. Então, se Krishna quer, né, não tem como ser causa de lamentação. Ele pode ser causa de desconforto. Mas o desconforto, um devoto mesmo, uma pessoa que vive devoto, né, ela não está preocupada com nenhum tipo de desconforto. Ao contrário, né? Na verdade, a situação é um pouco diferente disso, porque quando a rainha Kunti estava falando para Krishna sobre todos os desconfortos que ela teve na vida, ela falou assim: eu me lembro que toda vez que eu sofri, eu pensei em ti, ó Krishna. Então, se para pensar em ti eu tenho que sofrer, que venha mais sofrimento. Então, a própria rainha Kunti, que era a mãe de Arjuna, ela estava pedindo sofrimento para Krishna. Ela não estava pedindo tranquilidade. Ela não estava achando que uma situação boa ou ruim ia mudar a vida dela. Não. Ela estava pensando que se ela tiver que passar pelo que for para entender Krishna cada vez mais, ela vai fazer isso. Né? Prabhupada, nesse verso, ele, né, no significado, ele fala a palavra nimitta, é significativa. Porque quando um homem vê apenas frustração em suas expectativas, ele pensa: por que eu estou aqui? Todos estão interessados em si mesmos e em seu próprio bem-estar. Mas um devoto sério, avançado, não está mais preocupado com o seu bem-estar. Né? Ele mede se ele está dentro do que ele precisa. A medida é o prazer em consciência de Krishna. Só um instante, por favor. Ô Luiz, desliga o fogo para mim, por favor. Desculpem. Então, voltando, o que diferencia o materialista do espiritualista é exatamente a meta. Porque o materialista, ele tem a meta de desfrutar desse mundo. Não ter aflições, não ter lamentações e ter momentos tranquilos e bons, isso é material. Querer ter prazer espiritual no coração, mesmo sofrendo materialmente falando, isso é espiritual. E a gente vê isso na prática, mesmo no mundo material, né? Civilizações que vêm de facilidades materiais, as pessoas se tornam fracas. Civilizações que foram moldadas dentro de dificuldades materiais, elas se tornam mais fortes na situação de poder conviver, né, com as intempéries da vida. Então, mesmo materialmente falando, aquele que sofre mais, vamos dizer assim, fica mais forte, né? O que dizer então desses aí que não sofrem e não têm força? Mas Krishna dá o prazer espiritual no coração daquele que o segue. Eu tenho experiências próprias de momentos mais difíceis da minha vida, dentro do meu coração eu estava tranquilo. Por quê? Porque eu estava tentando seguir os passos dos acharyas, os passos dos grandes devotos, os passos do que Krishna disse. Então é claro que Arjuna vai se sentir incapaz, ele vai sentir a mão suando, ele vai sentir quentura interna. Tudo isso são aspectos materiais em que a pessoa está olhando os resultados duais, né? O bom e o ruim, o que está me fazendo tranquilo ou não, né? Mas tranquilidade não é o caminho é felicidade espiritual, prazer no coração, né? O próprio Gita fala, quando Krishna fala no 6º capítulo, Rajavidya Rajagurhyam Pavitran Udantamam Pratyakshavagamandharmyam Susukam Kartum Avyayam. Ele fala que esse processo é fácil, leve, tranquilo. Mas por quê? Porque ele dá a percepção direta da alma, né? Não é porque... E essa facilidade não vem de facilidades materiais, a gente confunde. A gente não pode confundir nunca facilidades espirituais com facilidades materiais. Facilidades espirituais são entendimento fácil, né? Facilidade em aplicar a consciência de Krishna. Agora, mas isso não quer dizer que vai ser tudo simples.
vou ficar rico de um dia para o outro, eu não vou nem ficar rico. Até porque os grandes renunciados são renunciados, eles não ficam ricos. Né? Ter facilidades materiais para pregar, isso ajuda muito. Né? Então, uma das orações que o devoto sempre faz é que Krishna dê facilidades materiais para que ele possa pregar. Mas para que ele possa pregar, não para que ele possa viver mais tranquilo, dormir mais gostoso, porque na verdade tudo isso seria uma colocar pompas em situações que são animalescas. Né? Um animal, ele vive quatro pontos básicos, que é ele come, dorme, se defende e acasala. Comer, dormir, se defender e praticar sexo são atividades inerentes de todo animal, seja um animal racional ou irracional. Se eu vivo para comer, dormir, me acasalar, ou comer, dormir, me defender ou me acasalar, eu ainda estou dentro do processo material. Né? Então, rebuscar, deixar mais simples ou deixar mais fácil essas quatro atividades materiais, elas não têm nada a ver com vida espiritual. Né? Vida espiritual é correr atrás do avanço de uma situação de facilidade em pregar e entender a consciência de Deus. Deixa eu só ver aqui que Hare Krishna a todos vocês aí, né? O Otávio escreveu: a facilidade espiritual acaba sendo fácil por ser de dentro para fora, ou seja, o prazer é transcendental, o que demonstra ser no serviço devocional, Prabhu? Sim, também, mas às vezes o serviço devocional, por estar contaminado com os meus desejos materiais, eu também não sinto, porque na verdade o que Arjuna estava fazendo nesse momento era serviço devocional, porque quem mandou ter a batalha foi Krishna. Só que Arjuna, por não sentir nem prazer material, nem prazer espiritual, e verificar a lamentação para ele e por aqueles que ele gosta, ele colocou em dúvida o serviço devocional dele. Tá? Mas, quando faz dessa forma, submissamente, né, orando a Krishna para saber a verdade, você vai ver, todos nós vamos ver que mais para frente no Gita, Krishna vai iluminar o coração de Arjuna. Tá? Então, o serviço devocional puro, ele não tem dúvida. Eu não tenho dúvida do que eu estou fazendo, porque eu sinto prazer o tempo todo. Mas, na verdade, essa vida dentro do mundo material é uma brincadeira de Krishna conosco. Então, às vezes, Krishna tira até a presença dele, né, para nos deixar com mais vontade de procurarmos por ele. Né? Que foi o caso de Dhruva Maharaja, quando viu Krishna no coração, criancinha, 6 anos de idade, e depois nunca mais o viu. Né? Não quer dizer que Dhruva Maharaja estava fora do caminho da espiritualidade. Quer dizer que Krishna estava brincando com ele. Falou, não, agora eu te dei o prazer, mas agora você corre atrás de mim. E Dhruva Maharaja correu o resto da vida. A frase mais importante que ele disse, que eu sempre repito, que é: eu estava procurando cacos de vidro enquanto tive a chance do maior diamante. De ter o maior diamante, eu preferi cacos de vidro. Mas quando ele entendeu que o diamante era o importante, ele foi atrás da consciência de Krishna para o resto da vida dele. E só quando ele se afastou da vida monástica, não, de monarquia, né, da vida de rei dele, foi que ele voltou a sentir prazer só na maturidade espiritual dele. Né? Então a gente pode confundir que por não estarmos sentindo um prazer espiritual, isso não está sendo de dentro para fora, mas se está sendo meditado, pensado, e de alguma forma Krishna está no nosso coração colocando que a gente está certo no caminho, é continuar no caminho com prazer ou não. Labha labho jaya jayot, né? Que Krishna fala na Gita. Então, o serviço devocional é aquele que eu faço para Krishna. Beleza. Só que a pureza desse serviço, ou o prazer que eu vou sentir nesse serviço, aí depende de 2 pontos básicos. Do meu avanço, vamos dizer assim, naquele processo, né? da minha profundidade desse serviço e da vontade de Krishna. Porque às vezes o que Krishna quer é brincar conosco. Porque ele fala: Bhaktaran Jagatapasam
Sarvaloka Maheshwaram Suridam Sarvabhutanam Gyatvaman Shantirikshati. Ele fala para aquele que entende que eu sou o desfrutador de tudo, de todos os sacrifícios, tudo que eu faço de sacrifício, acordar cedo para ir trabalhar, deixar de comer para ter uma atividade, tudo isso, quem desfruta de tudo isso é o próprio Krishna. Sarvaloka Maheshwaram, eu sou o controlador último de todos os planetas, né? E sou o bem-querente, Suridam Sarvabhutanam, sou o bem-querente de tudo e de todos, né? E para quem vê tudo isso daí, Gyatvaman Shantirikshati, essa pessoa que tem esse conhecimento, ele está em paz, ele vive em paz. Então, mas para ter essa paz é ter o conhecimento pleno. Às vezes, Arjuna, apesar de estar fazendo o serviço devocional, que é fazer o que Krishna queria naquele momento, estava sofrendo, estava lamentando. Por quê? Porque ele começou a querer criar regras na cabeça dele, só que as regras eram materiais. Por quê? Porque ele deixou a mente tomar conta dele. A mente tem três situações que ela faz o tempo todo. Ela pensa, sente e deseja. Por isso que nós sofremos. Por quê? Nossa mente pensa algo, depois ela sente o prazer daquilo lá, só que ela já deseja outra coisa. Então eu nunca tenho satisfeito os meus desejos, porque a mente não deixa. Então quando eu começo a trabalhar a inteligência da consciência de Krishna, eu começo a subjugar essa mente. Só que mesmo assim ainda não é fácil, né? Então Krishna, o Arjuna está numa luta interna entre a inteligência, né, e a mente dele. É claro que ele foi colocado nessa situação só como exemplo, né? Arjuna é um devoto puro de Krishna, mas para ver que Krishna faz isso até com os devotos puros para poder desfrutar da situação. E ele sempre tem outras metas, né? Ele fala que Paritranaya Sadhunam Vinashaya Chaduskritam Dharma Sanstapanartaya Sambhavam Yuge. Ele fala que ele vem de era em era para esse mundo para destruir a moral ou os demônios, né, que são aqueles que são contra ele, né, para enfatizá-lo, os devotos dele, né, e ao mesmo tempo reimplantar as normas do Dharma. Então Krishna estava fazendo isso ali. Só que para isso ele usa um grande jogo de xadrez. Ele coloca o devoto dele em Yoga Maya, depois conversa com esse devoto e demonstra desse jeito. Para quê? Para mostrar na prática como é uma vida espiritual séria. Acho que é isso. Se alguém quiser ainda comentar alguma coisa aí, fique à vontade. Então agradeço a todos. Esse foi o primeiro teste aí. A gente de quarta-feira vamos fazer por aqui pelo Instagram. Vou tentar vincular o Facebook e gostaria de guardar essas falas no YouTube para futuras pessoas que queiram ouvir. Mas ainda estamos trabalhando para isso. A Priscila, Hare Krishna. Muito obrigado então. Uma boa noite, Hare Krishna.